Fala galera, tio Diz aqui novamente e esse é mais um vídeo no canal. Bem, esse vídeo ele não vai ser tanto assim, não vai ser para análise de filme, não vai ser para análise de nada, não vai ser para falar de anime e tal. Mas também né, acho que é um assunto que abrange os três, então não tem como você não falar, não citar essas coisas e tal. E bem, é só mais para bater um papo aqui com vocês, para expor minha opinião sobre um assunto. O assunto já está no título do vídeo, então vocês já sabem. E bem, o quadro vai ser praticamente eu já estou inventando aqui o nome do quadro agora. O nome do quadro vai ser Fala Tio. Enfim, é isso, vamos começar. Espero que isso sirva para alguma coisa, pelo menos para mudar a opinião de vocês sobre o assunto. Vamos lá. Deve rodar uma vinheta aí, não sei. Vai depender do humor do editor. Não! Vamos lá. Como tá no título do vídeo, o que eu vou falar é sobre a dublagem e tal. Foi um fato interessante porque, tipo, já tem muito tempo que a dublagem brasileira está sendo discutida e tal. Tem muita gente que repudia a dublagem brasileira. E, cara, muito meio sem sentido o porquê disso. Mas, cara, eu acho que não tem como pessoas precisam trabalhar e os dubladores são isso, cara. Então não tem como você não falar sobre isso. Você cresceu assistindo talvez, tipo, sei lá, Pokémon dublado e tal. Você viu Pokémon em português e tal. Ou você viu algum filme que você gosta muito em português, tipo Uma Linda Mulher e tal. São filmes com dublagem ótima. E tipo, cara, quando você era criança, ou quando você tinha uma adolescência, ou quando você já era um pouquinho mais adulto e tal, talvez você não reclamasse por causa disso, mas cara, as pessoas hoje em dia precisam mais valorizar esse assunto. Eu peguei esse assunto para falar porque esses dias, faz uma semana e meia, que houve um lançamento de Naruto Ninja Storm 4 e tal. É um jogo que eu gostei bastante e tal. Vi só gameplays, ainda vou comprar o jogo. E tipo, muita gente reclamou da dublagem porque nas gameplays tinha youtuber falando que faz dublado, não faz dublado porque a dublagem deve estar ruim, deve estar péssima. Muita gente pré-julgando a dublagem do jogo. E cara, é o mesmo jogo, só que em português. E tipo, é a mesma coisa que você ir no cinema e você não entende inglês e tal, e você não quer assistir legendado, você vai assistir um filme dublado. Isso é normal. E cara, tipo, não tem como. Pra que esse pré-julgamento? Porque, tipo, hoje o Brasil já ganhou bastante prêmio em dublagem e tal. E um exemplo disso foi Toy Story, que, cara, Toy Story ganhou Oscar em melhor dublagem. E melhor dublagem, superando a dublagem americana. Então, cara, muito sem sentido isso e tal. Enfim, mas isso quer dizer que talvez você defenda mais salas com filmes dublados e com mais salas em filmes dublados e tal. E é isso. Não defendo isso. Acho que o número de salas de filmes legendados deveriam ser o mesmo número de salas de filmes dublados e tal, porque, cara, você vê um exagero de salas de filme dublados. E tipo, um cinema que tem seis salas de filme, 6 salas passando o mesmo filme, 4 delas vão estar passando filme dublado. E então, tipo, tem que ter também uma valorização legendado também, porque através do legendado talvez você desperte aquela vontade de uma criança ou até de um adulto querer aprender inglês para ser independente e tal, para poder aprender uma nova língua, para poder crescer. Mas cara,
é bom ver, de certa forma também é bom ver essa valorização pela dublagem, porque quer dizer que eles estão valorizando o profissional brasileiro que trabalha nessa área e tal. E cara, a gente tem nomes ótimos pra dublagem. A gente tem Hermes Baroli, a gente tem Gilberto Baroli, que praticamente a família é toda Baroli, então. A gente tem o Wendel Bezerra, Guilherme Briggs, cara, que é um mito da dublagem também, é um cara que, se tipo, eu for fazer um vídeo falando dele, eu vou puxar muito o saco dele, porque eu sou muito fã dele e tal, porque muitos dos personagens que me marcaram na minha infância são dele, foram com a voz dele, na verdade, até porque muitos mudaram de dubladores depois e tal. E, enfim, Guilherme Briggs, Fábio Lucindo, que foi, se você não conhece, não sabe do nome e tal, com certeza você viu Pokémon, ele que fazia a voz do Ash há muito tempo, e hoje em dia ele tá arriscado a perder o personagem e tal, pra mudar a dublagem. A gente tem Orlando Drummond, que foi o dublador de Scooby-Doo, que, cara, perdeu a dublagem ele perdeu a vaga a exclusividade que ele tinha do Scooby-Doo, exclusividade entre aspas, que ele tinha do Scooby-Doo, porque o elenco de dublagem de Scooby-Doo foi mudado, apesar de ter também uma animação bem bosta agora. Léo Rabelo, que esteve no filme teve no filme do Deadpool também. Sim, eu assisti Deadpool dublado, já vou falar sobre isso. Cara, são grandes nomes e são coisas que faz você vontade de conhecer. São pessoas, são vozes que você tem vontade de imitar e tal. Porque, tipo, quem era criança e não tinha vontade de imitar a voz do Mickey, por exemplo? E, cara, quem era criança e não gritava ao infinito e além quando assistia Toy Story e brincava de Buzz Lightyear? E, cara, quando a gente era criança, a gente não reclamava disso. Todo mundo falava, todo mundo hoje em dia fala assim: ah, um exemplo, Dragon Ball GT foi uma merda. Mas, cara, assistia dublado, não reclamava. Quando você era criança, você não assistia dublado sobre a história, você não reclamava sobre nada. E como que hoje você não pode fazer o mesmo? Mas tipo, eu prefiro ver a voz original, eu tenho curiosidade de saber como que é a voz original. Eu também tenho, mas, cara, é tudo a mesma coisa. Se você assistir... certo, coisas vão se perder durante a dublagem. Coisas vão ser mostradas melhor se for legendado. Mas, cara, tem coisas que vale a pena você assistir dublado. E o Yu Yu Hakusho teve uma dublagem excepcional, porque a produtora, não sei como que eu posso dizer, o cliente que pediu para que ele fosse dublado, deu a liberdade a eles de eles colocarem uma brasileirice em Yu Yu Hakusho. E, cara, até hoje é aclamado por muitos fãs de Yu Yu Hakusho, porque conheceu aqui e tal. E, tipo, em Deadpool, por exemplo, que eu assisti dublado, muitas das piadas americanas foram adaptadas pro brasileiro, cara. Tipo, por exemplo, um spoilerzinho assim. Então, não sei, sabe, parecia que muitas das piadas foram adaptadas e tal, mas eu ainda vou assistir legendado pra ter certeza disso e tal. Por exemplo, o hashtag Peidei Sair, que foi uma parte que o Ryan Reynolds foi embora e tal, soltou um peido na frente de uma cega e tal. Enfim, o hashtag Peidei Sair é um nome praticamente diferente que teve lá nos Estados Unidos, talvez. Talvez hashtag Fart and Go, mas ficaria muito sem sentido. Enfim, teve uma piada falando sobre zoando o Anderson Silva, cara. E tipo, Anderson Silva é conhecido internacionalmente. Talvez essa piada não tenha sido daquela forma. E tipo, mas cara, enfim, é muito sem sentido e tal. Se você não quer jogar um jogo dublado, você pode jogar ele em inglês, português, em japonês, se você quiser. Pode até
vem tailandês, cara. E tipo, vai continuar sendo o mesmo jogo, você vai continuar se divertindo com aquele jogo. Então, cara, é o que resta para as pessoas hoje em dia se conscientizarem. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro e tal. Todo mundo tem que e todo mundo merece ser valorizado. Dublador, voz de dubladores, como por exemplo o Wendel Bezerra, hoje em dia estão marcados em nós, porque tipo, quando você, se tiver um evento de anime hoje em dia que anuncie por exemplo, como foi na Expo Geek que Guilherme Briggs foi, vai lotar praticamente um palco todo de palestra, cara. Não tem como. É um cara que praticamente faz parte da nossa família por causa de ser. Porque ele fez personagens que faziam parte da nossa infância. Cara, enfim, quando você era criança você não reclamava de nada disso. E quando, por exemplo, quando eu era criança, eu não reclamava de nada. Eu não reclamava. Assistir Dragon Ball GT foi uma das coisas que eu mais gostava na minha infância. Ah, mas a dublagem de Dragon Ball GT não foi ruim e tal, só foi a história. Mas mesmo assim tem gente que reclama disso. Pode não ser você, pode não ser o teu amigo que tá passando na esquina agora e tal. Mas tem gente que reclama disso. E tipo, valorize pelo menos o que o Brasil tem, de uma certa forma, porque tem certas coisas que o Brasil não precisa. O Brasil valoriza e não é merecido. Então, cara, a dublagem é uma das coisas que você pode valorizar e ter orgulho disso, porque, cara, é mundialmente famosa por muitas coisas que foram criadas. Por exemplo, Naruto até hoje, se, cara, a Bandai não tivesse, por exemplo, não tivesse se conscientizado, porque tem muitas produtoras de games que estão se conscientizando e estão dando olhos aqui no Brasil, estão fazendo jogos dublados. The Witcher tem uma dublagem excepcional, Naruto tá com uma dublagem excepcional, apesar de ter algumas falhas. Faz o que eu quero dizer, vozes que não combinam. Por exemplo, Halo 5 teve uma dublagem, tava com uma dublagem excepcional. Muita gente reclamou, foi praticamente dois problemas do jogo e tal, de ter um roteiro diferente, de um roteiro que você talvez não você talvez demorasse a entender, ou corrido demais, ou alguma coisa assim. E, cara, enfim, se você não aceita isso, pelo menos respeite. É a mesma coisa que uma música você não gosta, que uma banda que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de Beatles, mas eu respeito porque ela teve uma contribuição gigantesca ao rock de todas as formas e tal. Então é isso, mantenha essa ideia na cabeça e tal. Dublado sem preconceito nenhum. Até antes eu já até tinha esse preconceito porque eu tenho curiosidade de saber sobre as vozes originais. Mas, cara, assista dublado, talvez fique mais divertido pra você e tal. Talvez se for um filme de comédia você vai perder algumas coisas por causa das piadas. Mas, enfim, depois você pode assistir legendado de novo e tal. É irrelevante pra você. E, cara, se talvez você não saiba inglês, e, cara, isso não é vergonha nenhuma. Eu assistir legendado ou você assistir legendado não te faz especial. Não te faz especial. Você não é um cara de elite por você assistir um filme legendado. E, cara, enfim, assim como você também não é um favelado por você assistir um filme dublado, cara. Tem cara que conhece pra caralho de inglês que assiste dublado até hoje. E, tipo, enfim, não dá pra entender o ser humano. Às vezes o ser humano é incapaz de aceitar o diferente. Enfim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se ofendi alguém, porque sabe como é, né? Às vezes às vezes vocês falar assim, tal, ofende, mesmo se você tem a intenção. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like,
Comentem, compartilhem, fiquem à vontade, me abracem, me beijem, me chamem de lagartixa e me jogam na parede. Não, que coisa absurda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e valeu, falou.